Eu tava prestando atenção na sua aula de jornalismo e maravilhosa a sua introdução. Claro. Tem até alguém escrevendo: melhor do que assaltar um banco é criar o Bertolt Brecht. Falar nisso, vai ter um ciclo. A Malu Gaspar escreveu um artigo sobre infeliz o país que precisa de heróis, né? O Brecht escreveu esse texto na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, quando ele escreveu aquele belíssimo texto sobre a Inquisição, fazendo a análise e a comparação com o nazismo, do texto do Galileu Galilei, que o texto, em uma determinada altura, falava: infeliz o país que tem heróis. E ele falava: não, infeliz o país que precisa de heróis. Então, essa senhora Malu Gaspar, que mal e porcamente deve ter lido qualquer coisa do Brecht, ou na sua juventude, pode ter assistido alguma peça de Bertolt Brecht, eu recomendo que ela venha para São Paulo, que uma grande diretora argentina, Laurinha Brauer, vem aqui fazer um ciclo. Ela está morando na Argentina, a coisa está ruim lá. Vem fazer um ciclo sobre Brecht aqui em São Paulo. Bom, mas eu te mandei. Mas com frescuras aqui, ó, Bertolt Brecht, montagem épica, dia 14, 15 e 16 de janeiro, curso de Teatro Utopias, na Lapa. Ela vai dar uma retrospectiva da obra de Bertolt Brecht. Um curso, na realidade. Bom, eu mando para você aqui, estou mandando aqui no privado. O que acontece é o seguinte: esse julgamento do século, na minha opinião, né, na minha modesta, esse julgamento do século que o Alexandre Moraes, ministro, né, colocamos a devida vênia. O que o ministro Alexandre Moraes presidiu, conduziu, essa história toda, talvez na história recente do Brasil, e talvez mesmo da história do Brasil, não tenha nada parecido, nada parecido. Se a Alexandre de Moraes tivesse dado a responsabilidade, a outorga, de julgar os crimes da ditadura, cometidos na ditadura, não na ditadura, cometidos na ditadura, pela ditadura, talvez nós não tivéssemos um Brasil tão desigual, tão criminoso, tão perigoso. Então, o receio desse julgamento, a forma como ele fez, que vire uma prática, um modus operandi do Brasil daqui para frente. Esse é um grande problema. O Gabeira escreve um artigo hoje, numa coluna lá no Globo, enorme, que os políticos se corromperam, se mergulharam em vidas nababescas, e que o Poder Judiciário, né, que os bancos... Agora, o negócio é desmoralizar. Mas, quer dizer, não é o foco, como você estava pegando, da Malu, é a questão, né? Porque o lavajatismo que eles introduziram, eles e essa senhora em particular, eu não canso de ver aquela foto da bancada do Roda Viva, quando o Moro foi lá depor, que a Vera Magalhães estava toda empertigada de traje de gala, e essa senhora era uma das principais. O lavajatismo do Brasil é o documento e a coisa que nós temos que discutir. Ficou barato para esses caras que fizeram a Lava Jato, toda aquela quantidade de gente que foi presa, empresas inteirinhas destruídas, as relações exteriores do Brasil totalmente destruídas, e a reversão de toda a descoberta do pré-sal. O foco central da nossa análise devia ser a Lava Jato. A Lava Jato. Pena que não caiu na mão do Xandão, a Lava Jato. A morte do ministro Teori Zavascki até hoje não foi esclarecida. Mas aonde que está o GEM? O GEM.
dessa coisa funesta que é esse tipo de jornalismo. Está lá nas origens do Globo, em Carlos Lacerda, no suicídio do presidente Vargas, em agosto de 1954, dia 13 de agosto de 1954. O Carlos Lacerda, que é o pai de todos, Carlos Lacerda, o político, que era o jornalista do Globo, ele orientava esse tipo de coisa, dessa coisa da nuvem, não sei o quê, porque Vargas isso, Vargas aquilo, a Petrobras, o crime da Rua dos Toneleiros, o assassinato do Major Vaz. Aí está o DNA. Aí está o DNA golpista. E isso nunca ficou claro, nunca ficou elucidado. Dá para dizer que o Lacerda foi o padrinho da Malu Gaspar. O padrinho, bom, que definição, Adriano. Padrinho político de Malu Gaspar. Eu diria até um proto lavajatista. E olha que era tudo petróleo, hein? Porque o que foi a crise de 54? Da morte do Getúlio? Morte, assassinato, suicídio, nunca ninguém vai saber. O chamado crime da Rua dos Toneleiros, que o Getúlio tinha aquele segurança dele, aquele cara, o negro lá, que era a confiança dele, que foi acusado de querer assassinar. Era uma disputa entre os militares da aeronáutica e do exército, para quem ficava no comando da Petrobras. Porque em 1945, no fim da guerra, Getúlio foi derrubado. Foi derrubado pelo seu próprio ministro da guerra, general Dutra, e por um general, no caso não era marechal, era um almirante da aeronáutica, que era mais à direita ainda, mais à direita. A briga do exército da aeronáutica, na eleição de 45, o Getúlio volta em 50, eleito. Vai para o Rio Grande do Sul, volta eleito. Essa briga entre os militares do exército, militares da aeronáutica, não me ocorre agora o nome do brigadeiro, Eduardo Gomes. A UDN. E isso, depois, gera aquela crise da morte do Getúlio, o Brasil entra numa convulsão enorme, todos os carros do Globo, a redação foi empastelada, uma revolta popular para que a direita não assumisse o poder. Mas o Brasil fica conturbado, fica metido numa crise sem precedente. Só vai regularizar em 1960, 6 anos depois, com a eleição de Juscelino. Mas depois dessa época, quem que analisou melhor o papel da imprensa e da conspiração? Rubens Paiva, como deputado federal que fez a CPI do IPES e do IBAD. Como foi financiado e organizado através da propaganda política e da organização do financiamento de dinheiro, como foi organizado o golpe de 64, como estava sendo organizado. Aí, pá, mataram o Rubens Paiva. Por causa disso. Traz a Denise Assis aqui, a pessoa que mais entende de IPES e IBAD. Uma coisa impressionante. Aí já não era o Globo também estava, mas quem era o principal artífice disso? Assis Chateaubriand. TV Tupi, TV Difusora, Repórter Esso, que era o Jornal Nacional da TV Tupi, não tinha Globo ainda. Então, a história do golpismo, através da imprensa brasileira, é uma história antiga. E o Globo está lá com a impressão digital. Carlos Lacerda. Eu sou um pobre coitado que conta o que ouviu da história do Brasil, mas trago o professor Fico aqui para explicar no seu magnífico último livro, professor Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a história militar do Brasil, dos golpes patrocinados por esses senhores. Então, essa micro, né? Porque convenhamos que o Globo
Não é à toa que o Globo, as organizações Globo, a manipulação do debate do Lula. Imagina, outro dia, aquele senhor Bial, né? Bial, dando uma entrevista, falou, não, realmente, doutor Rogério Marinho não tinha condição de entrar na primeira hora na campanha pelas diretas, né? Porque quem patrocinou, na realidade, quem organizou a campanha pelas diretas, porque o doutor Marinho também tinha uma ligação muito forte com os militares, ele não podia se separar dos militares da noite para o dia. Ruim mesmo foi a interpretação, né, do debate do Lula com a... Esses caras sempre manipularam o Brasil. Eles sempre deram o resultado da eleição. Até quando nos favoreceram. Como na última eleição, naquela abertura lá da William Bonner, aquela coisa toda, eles fizeram declaração de voto, porque Bolsonaro queria fechar a Globo. Fechar, caçar a concessão. Todo dia foi para Santa Catarina e abriu uma faixa. Vamos caçar a concessão da Globo. Então não havia outra forma. Então, esses caras mandam no Brasil. Se um dia vocês fizerem um especial do que foi a campanha Ouro para o Bem do Brasil, organizada por Assis Chateaubriand, na rua 7 de Abril, em São Paulo, na porta dos Diários Associados, e só isso daria para qualquer estudante de jornalismo, qualquer brasileiro entender como essa mídia governa o Brasil e escolhe os seus governantes. É. E é isso que eles querem fazer, eles querem continuar escalando o time. Escalando o time da seleção. Eles derrubaram o João Saldanha, para pôr o Zagallo, né? O regime militar não queria João Saldanha. Bom, o resto vocês sabem que aí já não é coisa de velho. Então, esses caras são estruturalmente organizados para dar golpes, definir o futuro do país, definir quem manda, quem não manda, e por aí afora. Lógico, com seus interesses internacionais, seus interesses nas classes dominantes.